próxima palestra, ela será online. Ela foi gravada pelo Dr. Bernardo Nogueira, é médico, cirurgião plástico. Ele trabalha no Hospital AC Camargo e no Sírio-Libanês, em São Paulo. Olá a todos, meu nome é Bernardo, eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo, onde eu trabalho há mais de 10 anos com tratamento cirúrgico do linfedema. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre o que é o tratamento cirúrgico do linfedema, e é um prazer estar conversando com uma plateia, enfim, de pacientes, uma coisa que a gente normalmente não está acostumado. Normalmente as nossas conversas tendem a ser muito mais técnicas, então vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês de uma maneira clara sobre o que é isso que a gente faz e que aos poucos tem ganhado um pouco mais de espaço aí dentro do mundo do tratamento do linfedema. Então, nos próximos 15 minutos, primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes cirurgias que a gente tem para linfedema, e a gente vai falar um pouquinho também sobre qual que é o paciente ideal, né? Quais são as indicações para essa cirurgia e qual a expectativa que alguém que tem linfedema e que deseja fazer uma cirurgia dessa deve ter em relação ao resultado, né? Vamos discutir um pouquinho o nosso protocolo de atendimento e brevemente um pouquinho dos desafios que eu vejo aí para o campo da linfologia e para os pacientes dessa nova associação que estão tentando se formar. Então, eu sou Bernardo, eu sou médico em São Paulo, eu me formei em 2010 como médico, 2005, desculpa, e 2010 como cirurgião plástico pela Faculdade de Medicina da USP. No ano seguinte, no mesmo hospital, eu fiz uma especialização em microcirurgia, que é uma área da cirurgia plástica reparadora, e logo em seguida eu fui para a França, ficar um tempo na França, fazendo uma especialização também em microcirurgia. E foi lá que eu conheci a Corinne Becker, que é minha mentora desde então, uma cirurgiã plástica francesa que inventou as transferências de linfonodo. Eu trabalhei com ela nesse período e desde então eu venho tentando reproduzindo essa experiência aqui no Brasil com ela. Voltei da França, comecei a abrir meu consultório, comecei a trabalhar na atividade privada e entrei também na filantropia do Sírio-Libanês, que tem um projeto de tratamento de câncer de mama importante. Então foi um lugar onde desde 2013 eu trabalho bastante com reconstrução de mama, que é uma das minhas outras áreas de atuação, e foi onde eu comecei a fazer os primeiros casos de linfedema aqui, né? Defendi meu doutorado em 2018, com um tema relacionado à reconstrução de mama, e desde 2020 eu entrei no AC Camargo, que é um hospital privado de São Paulo, um hospital especializado em câncer, para montar um centro de tratamento de linfedema aqui, e desde então as coisas têm ganhado uma dinâmica bacana, têm se acelerado bastante, e tem sido uma experiência muito interessante aí ao longo desses 2 anos. Né? Então, para falar especificamente das cirurgias para o linfedema, tem uma série tem mais de 100 anos que os cirurgiões buscam alternativas para tratar o linfedema, mas foi aí desde os últimos 20, 30 anos, principalmente graças ao desenvolvimento da microcirurgia e um pouco depois da supermicrocirurgia, né, que a gente acredita que a gente conseguiu começar a interferir de uma maneira adequada aí na evolução desses doentes, né? Mas, de um modo geral, tem uma série de procedimentos que são feitos e eventualmente reproduzidos, mas esses são os 4 que mais se reproduzem e que a gente tem aplicado aqui no AC Camargo e aqui em São Paulo, e estamos experimentando com sucesso, bastante sucesso até o momento, esses novos procedimentos, né? E a gente divide eles em procedimentos excisionais, que são aqueles em que a gente vai ressecar tecido, e os procedimentos fisiológicos, que são aqueles onde a gente vai fazer algum procedimento para tentar melhorar a função linfática, né? Então, vocês já podem imaginar
que esses procedimentos eles vão ser indicados para pessoas com apresentações diferentes dos seus linfedemas, né? Enquanto a lipoaspiração ou mesmo as ressecções cutâneas vão ser procedimentos que a gente vai fazer para aqueles pacientes que têm a patologia no estágio mais avançado, onde você já tem uma deposição fibroadiposa importante, os procedimentos fisiológicos, que são as anastomoses linfovenosas e as transferências de linfonodos, são procedimentos que a gente vai fazer em pacientes que têm a doença num estágio menos avançado. Para aqueles de vocês que conhecem a classificação da Sociedade Internacional de Linfologia, para os pacientes com estadio normalmente 1, 2A. Né? E o que a gente faz nessas cirurgias? Né? Então, vamos discutir da mais simples, entre aspas, né, para mais complexa. Eu falo isso mais em termos de morbidade do que de complexidade técnica. Né? As anastomoses linfovenosas elas foram descritas no final da década de 80 pelo professor Koshima, que é um japonês que ainda está em atividade, e a grande vantagem dessa cirurgia é que ela tem uma morbidade muito baixa. Né? O que a gente faz nessa cirurgia é que a gente disseca aqui por incisões pequenas, de 1 centímetro, ao longo do membro acometido, e a gente disseca aqui, olha, nesse esquema aqui, a pele estaria aqui na superfície, a gente incisa a pele, e logo aqui na gordura do subcutâneo a gente disseca uma veia e um vaso linfático, e a gente costura um com o outro, fazendo com que a linfa que está represada aqui nesse braço seja desviada para esse sistema venoso superficial de baixa pressão. Esse aqui é um caso. A gente vê aqui a luz do microscópio, que essa cirurgia a gente já faz ela em magnificação, né? E aqui vocês podem ver a cicatriz dessa incisão aqui com 1 semana de pós-operatório, praticamente não dá para ver, e já dá para ver aqui que o edema dessa região da mão já cedeu bem, né, comparado a essa foto aqui do intraoperatório. Né? E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é isso aqui. Olha, aqui vocês podem ver um vasinho linfático já dissecado, já pronto para anastomose, uma veia subdérmica também. Olha, isso aqui é a pele e a gente está vendo aqui. Isso aqui é uma foto da tela do microscópio. Tá? Assim como isso aqui também é uma foto da tela do microscópio, vocês podem ver que essa anastomose linfovenosa, vocês podem ver que já tem, passa sangue aqui, olha, tem um refluxo de sangue da veia para dentro do linfático, que tem esse aspecto mais tortuoso por dentro, tem aqui, olha, 0,4 milímetros de diâmetro. Tá? Então, é tecnicamente bastante complexo, mas são incisões muito pequenininhas. A gente faz com anestesia geral por uma questão de conforto, mas normalmente o paciente tem alta no mesmo dia e a gente pede assim, uma restrição relativa para ficar com a perna, o membro superior, o braço um pouco parado na primeira semana principalmente, mas depois da primeira semana a gente já retoma uma compressão mais forte e a gente tende a ver resultados disso já no começo, mas também a longo prazo. Né? Então aqui, olha, esse daqui é o caso de uma colega minha, uma médica de 30 e poucos anos, um linfedema secundário de membro inferior esquerdo. E se vocês olham essa foto do pré-operatório dela, você vai falar assim, mas ela praticamente não tem linfedema, né? Mas é uma moça que se cuida super bem, faz assim, uso diário de compressão, 2 horas de compressão pneumática por dia, então tem um comprometimento super intensivo para a compressão, e aí a gente fez uma anastomose linfática nela, aqui, olha, vocês podem ver aqui tem a cicatriz aqui, e aqui vocês veem o resultado com 4 meses, tá? Vê que, enfim, tem uma melhora do edema, e com 13 meses ela volta desse jeito, querendo fazer mais uma anastomose, e a gente fez mais uma anastomose dela, e também operou a mama junto, para colocar um silicone, tá? Mas então você vê que em 13 meses a gente teve uma evolução bastante satisfatória e o ganho foi progressivo, né? A mesma coisa que a gente vê nessa outra paciente aqui, olha, um linfedema primário aqui, um edema mais importante aqui nessa região do tornozelo, que olha, com 2 meses de cirurgia, 6 meses, 8 meses, e aqui com 2 anos, eu peço desculpa pela qualidade das fotos, porque ela não é de São Paulo, então são fotos que ela vai me mandando, e óbvio que aqui a gente tem uma paciente super dedicada, que dança 3 vezes por semana, usa compressão direitinho, se enfaixa, mas certamente a cirurgia teve um papel importante aqui para ajudar ela a controlar esse edema. Né?
Uma outra cirurgia que a gente também faz são as transferências de linfonodo. Tá? A ideia aqui é você tirar, é como se fosse um transplante de órgãos, só que em vez de eu fazer um transplante de outra pessoa para você, eu faço de você para você mesmo, e normalmente a gente tem várias áreas no corpo em que a gente sabe que tem uma concentração maior de linfonodos, na axila, na região torácica lateral, no pescoço, na região inguinal, e mais recentemente, aqui ó, vocês podem ver um retalhinho aqui de região inguinal, e aqui a gente tem a gordura, a gente consegue até ver a presença de uns linfonodos aqui. Isso daqui está preso aqui ainda por um pedísculo vascular, que é uma artéria e uma veia, e a gente pode liberar isso e transplantar isso para dentro para o braço, ou para a perna, ou para onde tem o linfedema que a gente quer tratar, né? E mais recentemente, até em função de uma certa resistência que os pacientes têm à retirada desses linfonodos, a gente tem ido buscar dentro da barriga, e eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente para vocês, né? Esse aqui é um caso que eu gosto muito de mostrar, porque foi uma das minhas primeiras pacientes lá da filantropia do CIR, né? É uma paciente que veio me ver para fazer uma reconstrução de mama. Ela tinha feito uma mastectomia anterior, não tinham feito a reconstrução nela imediata. Então, quando ela passou comigo nessa consulta pré-operatória, eu percebi que ela tinha esse braço direito um tanto inchado. E ela já tinha percebido, mas nunca tinha procurado ninguém, nunca tinha visto nada. E eu tinha acabado de voltar da França, estava louco para fazer essa cirurgia. Falei, então, já que a gente vai fazer a cirurgia, vamos aproveitar e vamos fazer um transplante inguinal. Então, a gente fez uma reconstrução grande dorsal com prótese. Eu usei um ramo da tóraco-dorsal como vasoreceptor para esse retalho da região inguinal, que é exatamente essa foto é da mesma paciente, né? E, então, aqui vocês podem ver num pós-operatório de 3 meses, com a mama direita reconstruída, a gente deu uma levantada na mama esquerda junto, e aqui vocês veem um resultado, olha, com 3 meses, e aqui com 3 anos de pós-operatório. Como é uma paciente muito simples, ela não teve acesso a nenhuma outra forma de compressão, não usou luva, nada. Eu acho que teve uma boa melhora aqui nesses 3 anos de evolução aí, nessa paciente que só teve de diferente o retalho de linfonodo. Óbvio que hoje não é assim que a gente está tratando os pacientes. Essa cirurgia faz parte de um protocolo bem mais complexo de tratamento, mas é um caso que eu gosto muito de mostrar por causa disso. Agora, sempre que a gente fala de transplante de linfonodo, essa transferência de linfonodo, a pergunta que todo mundo faz é, mas, Bernardo, se eu tenho um linfedema no braço e eu tirar o linfonodo da região inguinal da perna, não tem um risco de eu ter linfedema na perna também? E é uma preocupação super válida. O que eu posso responder, o que eu respondo para todo mundo é que esse risco ele existe, isso está descrito na literatura. Mas o que a gente vê na prática é que esses casos, apesar de poderem acontecer, é uma complicação rara, e cada vez mais o próprio campo da cirurgia linfática se desenvolveu no sentido de tornar essa cirurgia mais segura e reduzir esse risco, né? Então, por exemplo, se a gente for ver na literatura de melanoma, a gente sabe que em 95% das vezes, o linfonodo sentinela da perna, ele está aqui, olha, ele está localizado para dentro dos vasos femorais e para baixo do sulco de inserção da perna. Então, se a gente se mantiver nessa região aqui, a gente tem um risco aí menor de 5% de estar pegando algum linfonodo vital para a perna, né? Lá no Sírio, quando a gente começou a fazer isso, a gente buscou fazer um mapeamento desse linfonodo sentinela com a mesma tecnologia que a gente usa para fazer o mapeamento do sentinela da mama, que é o SPECT-CT. Vocês podem ver essa imagem aqui, olha, com um linfonodo quente aqui à direita, e a gente usa o probe no intraoperatório para poupar esse linfonodo que é importante para a perna, né? E isso daqui é uma publicação de um grupo de Nova York, enfim, que é a adaptação da técnica de mapeamento reverso para tentar fazer essa dissecção com maior segurança, reduzindo esse risco de linfedema, né? E é compreensível esse medo, mas a gente precisa entender que, enfim, todas as opções têm algum risco associado, esse risco é pequeno, a gente se esforça para controlar, e uma vez que a gente aceita isso, que a gente supera isso, a gente expande bastante o nosso campo de tratamento, né? Por exemplo, essa daqui é uma paciente que também não tinha feito a reconstrução da mama, mas tinha um linfedema no braço direito, e aqui a gente fez
A gente usou a pele, só a pele e a gordura aqui da região abdominal, e junto com isso a gente levanta um retalho de linfonodo aqui da região inguinal, e com isso a gente faz a reconstrução da mama junto com o tratamento do linfedema, colocando esses linfonodos aqui na axila. É possível também fazer as anastomoses no mesmo ato. Então a gente tem ficado mais ousado e tem feito tratamentos até mais complexos aí para os nossos pacientes com cirurgia combinada, né? Uma outra coisa que a gente tem feito, principalmente para aqueles pacientes que têm muito medo de pegar o retalho na superfície, é ir buscar ele dentro da barriga, né? A gente tem a vantagem de estar trabalhando num centro oncológico importante, então a gente tem várias especialidades associadas aqui, tem um pessoal que faz cirurgia laparoscópica super bem, então eles tiram esse pedaço do aumento para mim de dentro da barriga e eu transformo isso em 2 ou 3 retalhos de linfonodo, e nesse caso aqui, dessa paciente com linfedema secundário bilateral, você vê que ela é pior à esquerda, a gente colocou um de cada lado, aqui na altura da panturrilha, e aí vocês podem ver aqui o resultado dela com 4 meses de pós-operatório, já também menos dependente de compressão, resultado bastante satisfatório. E um outro caso também de transplante de aumento aqui para o braço, olha, um na axila, um aqui no antebraço, e a paciente no pré-operatório, aqui no pós-operatório, vê que tem um abauladinho aqui, que foi onde a gente colocou aquele retalhinho de linfonodo, mas se você olhar aqui, olha, a gente consegue ver bem o malelo dela aqui, tem uma melhora do edema em todo o membro superior, né? E uma outra coisa, isso cobre as cirurgias fisiológicas, né? E as cirurgias excisionais que a gente faz, isso aqui é um negócio que tem ganhado muito espaço no nosso arsenal, porque a gente vê, e é muito comum a gente ver esses pacientes vindo das fisios, tem uns pacientes que, apesar de serem super aderentes à compressão, tem um baita esquema, mesmo assim, por mais seca que a perna pareça, você ainda tem uma diferença significativa de tamanho do membro, né? O exemplo dessa menina aqui, uma menina de 19 anos com linfedema primário e que, apesar de ser assim, super adepta à compressão, ela tem até 6 centímetros de diferença em algumas regiões da perna, de 5 a 6 centímetros ao longo da perna inteira. Então, para essa paciente que tem, na verdade, uma fibrodisplasia importante do subcutâneo, a gente faz uma lipoaspiração e vocês podem ver aqui, com um segmento aqui de 6 meses, que tem uma melhora significativa, ela ainda depende muito de compressão, e isso é a observação desse cara aqui, que é o cara que descreveu essa técnica de lipoaspiração por linfedema, que essa cirurgia ela não está tratando o edema, né? Tanto é que, enfim, depois da cirurgia, sempre que você tira a compressão, a tendência é que ele volte a inchar. Então, esse tipo de procedimento ele não aborda o edema, normalmente ele vai abordar só a lipodistrofia e os pacientes precisam ficar cronicamente com a malha. E você tem situações dramáticas como essa, né? Um paciente de 20 e poucos anos com linfedema congênito primário, sem nenhum acesso a tratamento, e quando chegou aqui com a gente ele estava assim, enfim, e com 1 ano e meio de compressão a gente conseguiu deixar ele desse jeito, e aí ressecamos todo esse excesso de tecido para deixar ele desse jeito. Então foi um caso que a gente teve bastante sucesso, que a gente gosta muito, né? Então, assim, isso mostra para vocês mais ou menos as opções, as possibilidades que a gente tem, né? Acho que a pergunta que talvez seja mais difícil de responder é quem é o candidato ideal para fazer essa cirurgia. Se você perguntar isso para médicos diferentes, talvez entre 2 médicos diferentes você vai ter 2 opiniões diferentes, né? Hoje, como que eu vejo o candidato ideal, né? Então, uma coisa precisa ficar claro, né? A gente não está falando em cura. Como tudo em linfedema, que é uma doença crônica, a gente não discute cura, a gente não está falando em 100%. Então a coisa fica um pouco mais subjetiva e talvez um pouco difícil de definir, né? E com o tempo, o que eu fui percebendo é que o alinhamento de expectativa do paciente e do cirurgião é muito importante, porque
maior risco de insatisfação com o que a gente faz, com o que a gente oferece, é aquele paciente que chega aqui achando que ele achou a solução final do problema e que ali ele vai se livrar. Então, o objetivo não é esse. O objetivo é melhora de qualidade de vida e diminuir a progressão da doença, que é o objetivo de todo o tratamento compressivo também, né? E o tratamento compressivo, ele é a base do tratamento do linfedema, né? O jeito que eu hoje tento discutir com meus pacientes e tentar fazer esse alinhamento de expectativa é o seguinte: eu explico para eles que o meu objetivo é que, depois da cirurgia, ou 6 meses depois da cirurgia, o paciente diga que ou ele está melhor mantendo a mesma demanda de compressão, ou que ele está do mesmo jeito, mas diminuiu a demanda de compressão que ele tinha antes da cirurgia. Por isso, eu sempre digo que a compressão é a base do tratamento. E é esperado que, ao longo, enfim, da sua vida, ao longo de todo o tempo que você vai conviver com essa doença crônica, você tenha momentos de maior e menor adesão à compressão, né? E uma das dificuldades do tratamento, dos desafios que a gente vai discutir, é aprender esse cuidado crônico, né? Mas, para a gente fazer essa cirurgia, eu preciso não só que você tenha uma boa adesão ao tratamento compressivo, mas é que você esteja com um esquema estável, né? Porque a gente sempre vai avaliar o resultado daquilo que a gente fez em relação à quantidade de compressão que você tem. Então, na maioria dos pacientes que vêm aqui, que eu não opero, é porque ele precisa otimizar a compressão antes da gente poder fazer o exame e poder fazer a cirurgia, né? E é muito importante conhecer todas as ferramentas do tratamento conservador, né? Tanto aquelas que você vai precisar de alguém para te ajudar, um fisioterapeuta, como a terapia descontínua complexa, assim como o uso de uma luva ou de uma malha de compressão bem adequada para você, que é um dos principais desafios, né? E uma vez que a gente consegue fazer essa estabilização e que a gente consegue tirar o líquido para realmente entender se aquilo que a gente está vendo, aquele aumento que a gente está vendo, é um aumento mais dependente de líquido, ou seja, para ou um componente sólido, né, uma deposição de fibra adiposo, para quem a gente vai priorizar nas cirurgias excisionais. Para cirurgias fisiológicas, a próxima etapa é a gente fazer esse exame, que é o SPY, né, que é a linfografia com verdiginocenina. Verdiginocenina é um corante não tóxico, não radioativo, que a gente injeta uma quantidade mínima entre os dedos do membro acometido, e aí a gente, usando essa máquina aqui, que nada mais é do que uma câmera de infravermelho que emite uma luz no comprimento de onda certo para a gente ver através da pele esse verdiginocenina, a gente vai avaliar o padrão de migração desse contraste pelos seus coletores linfáticos, né? E isso é, de uma maneira indireta, uma avaliação do grau de comprometimento desse sistema superficial, que é o que vai dizer se a gente tem ou não vasos que são passíveis de fazer anastomose linfovenosa. Quando a gente vê isso, a gente tende a indicar as anastomoses linfovenosas por serem uma cirurgia bem menos mórbida, normalmente uma cirurgia que o paciente aceita mais, né? Quando a gente vê um estase maior e um negócio que a gente chama de refluxo dérmico maior do contraste, nessas situações a gente tende a indicar mais as transferências de linfonodo por acreditar que a gente não vai encontrar vasos linfáticos saudáveis aqui nesse meio, né? Então, uma avaliação complexa e normalmente envolve um fisioterapeuta de confiança do paciente, né? Por isso que a gente desenvolve um trabalho muito importante de alinhamento com os fisioterapeutas, seja aqui em São Paulo, seja de fora de outra cidade, né? Hoje, os grandes desafios que eu vejo para esse campo, né, para a linfologia, seja para vocês, pacientes, ou para nós, prestadores, que precisamos melhorar o padrão de assistência aí na nossa área, eu gosto muito, eu acho que a gente precisa entender essa questão do que é uma doença crônica, né, e junto com isso, entender esse modelo de cuidado crônico, né, que é esse modelo que
óbvio que tem atores muito importantes aqui. Os atores mais importantes são um paciente ativo, informado, tá? Consciente e capaz de se cuidar, assim como uma equipe multidisciplinar, preparada e proativa, e que essas interações entre essas pessoas sejam produtivas, né? Eu acho que essa interação ela tem que ter como objetivo aumentar a autonomia do paciente. O paciente tem que aprender a se cuidar, aprender a fazer sua própria compressão. Eu tenho muitos pacientes que sabem se enfaixar e dormem enfaixados, e isso só acontece porque eles têm, junto com eles, equipes de saúde capacitadas, mas também tem, dentro da sua comunidade, seja na família, ou seja, nas áreas de suporte, apoio para fazer bem esse autocuidado, assim como sistemas de saúde organizados. Eu acho que tem vários desafios que a gente tem para encarar, né? A gente também precisa, isso aqui é um pouco da pesquisa que a gente começou a desenvolver no Camargo, talvez seja um pouco demais, mas isso aqui é para mostrar que, no fundo, a gente ainda precisa de ferramentas mais objetivas para a gente medir a eficiência daquilo que a gente está fazendo, né? Bom, eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Tenho vários agradecimentos a fazer, principalmente esses grandes amigos do mundo da linfologia que me ajudam e com quem a gente troca experiência até hoje. Agradecer muito o pessoal da Secamar, que me deu essa oportunidade de desenvolver esse trabalho aqui, e agradecer o pessoal do Crefito 2 e da Abra Linf pelo convite, e eu fico à disposição para a gente discutir esse assunto e qualquer coisa que vocês queiram a respeito. Tchau, tchau.